Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 8 de setembro de 2025, finalzinho da manhã de segunda-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula dando continuidade à cobertura do julgamento da ação penal 2668, que iniciara dia 2 e 3 de semana passada e está pautada aí para retomar amanhã. E esse fim de semana obtive notícia de que o relator, a saber, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, pedira também para incluir mais um dia no julgamento dessa semana, que estava na pauta apenas dia 9, 10, pulava dia 11 e passava para o dia 12, a sexta-feira, mas dada a densidade, dado o julgamento, a importância, né, será decisivo a partir de amanhã, dia 9, o número de Deus na cronologia bíblica, e Alexandre de Moraes incluiu também o dia 11, ou seja, quinta-feira. Então, a partir de amanhã, de terça até sexta-feira, espera-se que o Supremo Tribunal Federal pacifique, condenando ou absolvendo os 8 réus que são parte integrante da ação penal 2668, onde o ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito, generais e outros subalternos como Anderson Torres e Mauro Cid, que era o ajudante de ordem do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, são parte integrante. E esta é exatamente a razão pela qual estou voltando aqui para dar continuidade, fazer o segundo vídeo de cobertura desse julgamento que dera início semana passada, com a sustentação oral dos eminentes colegas advogados de cada um dos réus, ou seja, do presidente da República, do general Heleno, do general Braga Neto, que se encontra ainda cumprindo prisão preventiva, Anderson Torres, Mauro Cid e general Heleno e etc. E o que podemos observar em 2 dias de sustentações orais, logo após a leitura do relatório do eminente ministro relator, a saber, Sua Excelência Alexandre de Moraes, fora exatamente diversas tentativas, de um lado, tentar colocar a culpa para o Jair Messias Bolsonaro, ou seja, o advogado de Heleno, do general Heleno, tentou usar em tese, né? Não sei se foi de forma consciente ou inconsciente, a obra de Klaus Hoxe, que é exatamente essa aqui, um dos maiores juristas da dogmática penal, com projeção internacional, e ele, para além do crime de bagatela, ele escrevera diversas obras em sede do direito penal, notadamente, aqui merece destaque, é a teoria do domínio do fato. E alguns advogados, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, eu observei que utilizaram, né, com o objetivo de dizer que não tinha o domínio do fato e que eram subalternos. E no caso do advogado, do colega advogado que fazia defesa do general Heleno, tentou em tese colocar a culpa para o ex-presidente, a saber, Jair Messias Bolsonaro. Os advogados do delator Mauro Cid, que era o ajudante de ordem de Jair Messias Bolsonaro, pugnaram, né, no bojo de sua sustentação, a manutenção da delação, pois isso é importante, né? Se a delação cair, não é nem um pouco interessante para a pessoa do réu Mauro Cid, pois um dos grandes benefícios da delação, em primeiro lugar, seria o perdão judicial, e quando não se encaixa dentro dos pressupostos para o perdão judicial,
E no caso do Mauro Cid, né, os autos comprovam que houve diversas mudanças de versão, no mínimo 7, segundo os advogados, e já disse no vídeo anterior que vejo sob a perspectiva jurídica, sob a perspectiva da jurisdição constitucional, muito remota possibilidade dele conseguir eventual perdão judicial. O máximo que em tese ele pode conseguir uma redução de pena de 1/3 no máximo. E olhe lá, pois houve muitas contradições, e não à toa isso aí foi um estopim, por que não dizer um fio condutor, para legitimar advogados dos demais réus, como o general Heleno, como o general Braga Neto, etc., Garnier, tentar aproveitar essa brecha da defesa de Mauro Cid, que sustenta a manutenção da elencada delação, mas o que a gente observa em sede da tese da sustentação oral dos demais réus é exatamente o contrário, tentar derrubar a delação de Mauro Cid para tentar descaracterizar a prova, ou seja, a prova que se vira, né, em tese para também garantir, né, e legitimar o recebimento da denúncia. E agora, né, a partir da manhã, os 5 ministros que compõem a primeira turma irão entrar diretamente no mérito, cada um irá ler e argumentar, por que não dizer ponderar o seu voto, começando do relator e depois pela ordem decrescente do mais novo ao mais antigo, começando por Cristiano, pelo voto do relator, dizendo se absolve ou não e motivando, né? Motivando com base no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, sobretudo com base nos colorários, por simetria do artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC, que também se aplica naquilo que é compatível ao direito penal, que diz que uma decisão não será fundamentada se não atacar de forma específica todos os argumentos da defesa, os fatos, né, e contra fato no argumento. Mas o fato é que, estou voltando aqui para compartilhar mais esse vídeo de cobertura do julgamento, né, do terceiro dia que será amanhã de julgamento da ação penal 2668, para compartilhar alguns temas que entendo ser ou serem importante para você poder, todos vocês que são parte integrante do presente canal, possam entender os contornos e alcances do julgamento e o que pode ocorrer daqui para frente. E são com essas premissas, de fato, valor e norma, que criei o presente título, abre aspas, STF decide esta semana o futuro do ex-presidente da República, saber sua excelência Jair Messias Bolsonaro, seus correligionários generais e outros subalternos, como Anderson Torres e Mauro Cid. E no decorrer, a partir da manhã até sexta, o mundo estará ansioso para saber o édito condenatório ou absolvitório, ou seja, se Alexandre de Moraes, o voto de Alexandre de Moraes e os demais 4 ministros, a saber, Flávio Dino, Cristiano Zanir, Carmen Lúcia e Luiz Fux, irão absolver o condenado. E com base nas premissas que criou o presente título, né, STF continua e decidirá o destino desses 8 réus no bojo da ação penal 2668, à luz da jurisdição constitucional, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem a época fora pedagógico, no sentido de dizer, existir entre o céu e a terra, ângulo e mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. Mas antes mesmo de adentrar no pano de fundo de meta da presente temática, agradeço aos novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos. Vocês que se inscreveram por alguma forma, se identificaram com algo que eu falo ao longo
dos diversos vídeos que ela tem postado aí. Convido para convidar o maior número de pessoas. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like. Aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer no decorrer do presente ano, que não serão poucos. E ao final, diga de onde estão falando, o estado que está a falar, ou até mesmo o país, pois o algoritmo do YouTube me informa que tem pessoas que me assistem da Argentina, de Portugal, da Espanha e dos Estados Unidos, do mundo todo. E diga o estado em que você está a falar, e diga o que você acha desse julgamento, e também, se tiver alguma dúvida do que eu estou a falar, o doravante irei reverberar e compartilhar com todos que são parte integrante do presente canal, que deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante, que dentro do possível irei responder a todas aquelas perguntas que forem dignas de resposta, que foram feitas com relevância, com respeito, elegância e educação, pois isso é democracia. Mas o que me motivara a fazer esse segundo vídeo de cobertura do julgamento da ação penal 2668 foi exatamente o dia 7 de setembro, que comemoraram ontem, da independência do Brasil. E fiz também vídeo aí, onde já tem vídeo publicado aí, que eu falo da 7 de setembro, independência, ou escravatura, à luz do universalismo cultural e da globalização. Mas ontem podemos observar, no dia 7 de setembro, de um lado, o desfile, o clássico e histórico desfile do 7 de setembro da independência, em todo o Brasil, notadamente em Brasília, onde teve a presença do atual presidente do Brasil, a saber, Luiz Inácio Lula da Silva, que está aí no seu terceiro mandato, ao lado de sua digníssima esposa, primeira-dama, Janja, e a participação de milhares e milhares de pessoas. Do outro lado, podemos também observar no dia de ontem movimentos da direita, notadamente dos bolsonaristas no Rio de Janeiro, e que chamaram a atenção e merece destaque, fora um discurso inflamado do senador Flávio Bolsonaro, chegando ao ponto de falar que a cabeça de Alexandre de Moraes seria colocada na bandeja pelos próprios ministros do Supremo. Está aí. E isso é uma fala que merece destaque, pois isso aguça mais ainda, coloca mais brasa no fogo, numa situação que não está nem um pouco favorável para essa corrente bolsonarista, sem nenhum demérito, nenhum deles. Lá do outro lado, tivemos em São Paulo, no Distrito Federal, Silas Malafaia, tem outro palácio também com Silas Malafaia, a ex-primeira-dama, e esposa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, com um discurso também inflamado, a ponto de criticar a pessoa de Alexandre de Moraes, pois nos discursos anteriores da mesma a gente não via dado desiderato, e agora ela resolveu, como Jair Messias Bolsonaro está cumprindo prisão domiciliar, que deve ser objeto de detração na hora da aplicação da pena, de execução da pena, mas ela fez um discurso, até em tese chorando, não sei se é um show de crocodilo, citando até o artigo 5º, sobre a invasão do direito da intimidade, do direito do domicílio. Ocorre que nenhum direito, por mais sensível que seja, é absoluto. O direito de propriedade, por exemplo, ele só é absoluto quando respeitado o direito de vizinhança. O direito, por exemplo, da intimidade e especial do direito constitucional da inviolabilidade do domicílio, ele não é absoluto. E existem diversas exceções: prisão em flagrante delito, cumprir ordem de prisão a partir de 6 da manhã até 6 da noite, e diversas outras causas, né? E o caso de Jair Bolsonaro estar cumprindo medidas cautelares, não vejo em tese nenhuma violação ao
elencado o princípio da inviolabilidade do domicílio. Ou seja, não passa, vejo que isso não passa de bravatas e de mais uma narrativa para tentar justificar o injustificável. Mas o fato é que podemos observar também na fala de Michele Bolsonaro outra narrativa no que aduz eventual perseguição política e perseguição religiosa. E aqui peço vênia, como fiz no vídeo, um dos vídeos anteriores, onde eu falei sobre as medidas cautelares de busca e apreensão do celular, passaporte e alguns manuscritos do erudito pastor Silas Malafaia, que também vem alegando ser vítima e ser objeto de perseguição religiosa. E naquele vídeo eu já disse de forma demasiada que não consigo enxergar sob a perspectiva jurídica, sob a perspectiva constitucional, nenhuma remota perseguição religiosa. Pois, como no dia de ontem, Silas Malafaia, ele não estava em nome de Deus ali, ele não estava em nome de seus seguidores fiéis da fé, ele não estava fazendo um culto ecumênico, um culto evangélico, e sim, mais uma vez, fazendo o que lhe é peculiar, que é atacar a instituição do Supremo Tribunal Federal, notadamente a pessoa do relator Alexandre de Moraes. E ali não há o que se falar, nem se diga que estamos diante de perseguição religiosa, pois assim como Silas Malafaia não estava fazendo nenhuma pregação, por via reflexa, não é um pouco demasiado no ponto de dizer, por simetria, que Michele também não estava fazendo nenhum culto religioso, e sim fazendo uma manifestação eminentemente e exclusivamente política de caráter partidário e ideológico. E vem à mente aqui uma tese que está muito disseminada aí, que é o achismo, o fascismo do achismo, onde pessoas criam narrativas para tentar justificar e legitimar sua própria torpeza. Mas afinal, do que estamos a falar? Explique, como sempre, a resposta de fácil alcance. Estamos a falar deste dia, desta semana que inicia, prometendo, e será decisiva para o futuro do ex-presidente da República, saber, Jair Messias Bolsonaro, os generais, seus correligionários generais, exatamente acusados pelo golpe de 8 de janeiro aos 3 poderes. E aí, do outro lado, temos aí o Congresso Nacional, também pressionado por alguns parlamentares bolsonaristas, no sentido de o ministro das duas casas, ou seja, da Casa Baixa, saber o presidente da Câmara, pautar a revogação do foro privilegiado, são 3 pautas, anistia dos réus, anistia total aos réus ao atentado do 8 de janeiro, irrestrita, como foi tão bem enfatizada ontem no discurso de Flávio Bolsonaro e também de Silas Malafaia, e seguido pelo discurso de Michele Bolsonaro. Mas a pauta pressionada junto ao presidente da Câmara, Hugo Mota, é exatamente a de anistia total e irrestrita aos acusados do 8 de janeiro, inclusive estendendo ao presidente da República, aos generais, todos esses militares, e até as 2 condenações que o ex-presidente obteve no Tribunal Superior Eleitoral, que o deixou ilegível por 2 vezes. Para além disso, existe também nessa pauta da Câmara uma espécie de esvaziamento ao Supremo Tribunal Federal, a ponto de dar poderes para os parlamentares poder derrubar a decisão monocrática da lavra do Supremo. E isso é um projeto nato e morto, pois de início
fere e julga de morte o princípio federativo da independência dos poderes e, por via reflexo, o artigo 60 da Constituição Federal, que diz que não pode ser objeto de emenda para abolir cláusulas pétreas. E dentre as causas pétreas a gente tem aí o sistema federativo e a independência dos poderes, o Estado, onde está o Estado Democrático de Direito, a soberania nacional. E aí, na pauta da Casa Alta, temos aí a figura do presidente do Senado, a saber, Davi Alcolumbre, pressionado também por esta mesma corrente de senadores para impeachment, para pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, como se fosse Alexandre de Moraes o único a julgar na primeira turma. Ou seja, não obstante ele seja o relator da ação penal 2668, que apura e agora está julgando exatamente o atentado aos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023, há mais de 2 anos, todavia, em que pese, não é nem um pouco demasiado lembrar que ele não julga só. Todas as decisões que o mesmo tomaram até o presente momento, inclusive em questões de preliminares, foram submetidas ao crivo do colegiado da primeira turma, pela pessoa de Flávio Dinos, Cristiano Zani, Carmen Lúcia e Luiz Fux, e, em algumas hipóteses, até mesmo pelo plenário do Supremo. Então, não assiste razão essa corrente que fica somente ateando e destilando ódio e atacando a pessoa do relator, a saber, Sua Excelência Alexandre de Moraes. E aqui eu não tenho procuração para defendê-lo. Estou falando aqui com base na dogmática constitucional, na jurisdição constitucional, com base no direito constitucional, com base na força normativa da Constituição. Não defendo política partidária, tampouco religião partidária, pois entendo ser nociva. E sim, políticas econômicas, políticas de inclusão social, políticas internacionais, políticas culturais. Mas o fato é que a semana começa quente e numa grande expectativa do desencadear do respectivo julgamento, alguns apostando no ministro Fux para, em tese, pedir vista, e se pedir, no regimento, existe a previsão do regimento interno do Supremo Tribunal Federal que o ministro que pede vista deve devolver dentro do prazo máximo de 90 dias, mas entendo que não haverá esse pedido de vista. E se houver, por exemplo, alguma divergência por parte do eminente ministro Luiz Fux, jamais, repito, jamais será para absolver nenhum desses 8 réus pelo acervo probatório e pelo andar da carruagem que venho observando na qualidade de advogado constitucionalista. Pois se fosse para absolver esses 8 réus, em que pese, teria também de melhor sorte absolver as centenas e centenas de pessoas, ou seja, mais de 600 que já foram condenadas a pena de 13 a 17 anos, combinado com medidas cautelares e pecuniárias afins, exatamente porque se deixaram ser induzidos ao estado de erro ou à falsa compreensão da realidade. E muitos especialistas na área de comportamento, notadamente da psicanálise, da sociologia, da psicologia e da neurociência, andam muito preocupados como as pessoas estão vivendo sem pensar e tendo apenas vultos de pensamento. Existe uma diferença entre pensar e ter pensamento. A gente pensa, a gente tem pensamento quando a gente pensa numa conta que tem para pagar e um problema que tem, e passa a pensar efetivamente quando a gente começa a arranjar forma de ganhar de forma legítima dinheiro para quitar aquela dívida e resolver aquele problema. Aí a gente está pensando. O homem sábio, como dizia o rei Salomão, o homem sábio, ele se vale da experiência alheia, e o inteligente ele paga para ver. Logo, como dizia René Descartes, um grande protagonista da filosofia racionalista e responsável a inspirar a filosofia moderna, mas René Descartes, que teve Spinoza como seu aluno adjunto,
criar um método, penso, logo existo. Ou seja, distinguir para conhecer, distinguir o que é certo, o que é errado, o que é líquido, o que é sólido. Me vem à mente Elisabeth Naumann, uma grande cientista política alemã, que escreveu a tese, abre aspas, a espiral do silêncio, fecha aspas, a ponto de dizer que pessoas dos mais diversos níveis e castas sociais, econômicos, jurídicos, ideológicos, políticos, não obstante serem sabedoras que determinada coisa é errada, mas para agradar a corrente dominante, vão para as mídias em massa dizer exatamente o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. E é por isso que eu, na qualidade de educador, de advogado constitucionalista, sempre defendo a tese no sentido de dizer e enfatizar que, assim como Deus, todo bom pai, todo bom professor e todo bom advogado não deve dizer, no caso que o filho quer ouvir, no caso do professor, o que o seu aluno quer ouvir, no caso do advogado, o que o seu cliente quer ouvir, a não ser o que, em tese, ambos queiram ouvir, esteja dentro daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens. Pois Tiago é pedagógico. Tiago, da Nova e Eterna Aliança, quando diz que descumprir somente o dispositivo da lei de Deus implica em descumprir todos os mandamentos. Mas Tiago também, por simetria, é pedagógico de dizer que cumprir somente a lei de Deus e em detrimento da lei dos homens nos coloca na condição de pecadores. Jesus dá exemplo naquela parábola, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ele deu exemplo, conquistado pelos fariseus, provocado numa espécie de pegadinha para saber o que ele entendia sobre pagar imposto para César, que representava o Império Romano da época. Ele disse, o que está estampado na moeda? Aí disseram César. Aí ele disse para o tesoureiro, então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ordenou seu tesoureiro a pegar 4 moedas de dracma, que era proporcional ao dinário romano, para pagar o seu imposto e de seu tesoureiro. Veio, portanto, que Jesus fora pedagógico em dizer que cumprir a lei de Deus em detrimento da lei dos homens também nos coloca na condição de pecadores, razão pela qual devemos não somente fazermos um esforço hercúleo para cumprir a lei de Deus e dos homens também. Mas o fato é que coloco esse julgamento histórico exatamente por quê? Porque esse julgamento remonta os 21 anos de regime militar. 21 anos de regime militar. Quando a gente vê esse movimento no Congresso, esse movimento pautado aí e demandado por essa corrente de senadores e deputados federais bolsonaristas para anistia total e restrita, inclusive até para afastar a elegibilidade do ex-presidente, combinado com o impeachment de Alexandre de Moraes, combinado com revogação do foro privilegiado, isso aí, para além de ferir e julgar de morte o princípio federativo da independência dos poderes, que está lá no artigo 60 da Constituição Federal, cláusula pétrea, não pode ser objeto de emenda, para abolir cláusulas pétreas, o Estado, o sistema federativo e a independência dos poderes. E isso aí fere e julga de morte, o artigo 60. Combinado com o artigo 5º, inciso 42 e 43, que diz que a anistia não pode ser objeto de anistia de crimes hediondos. Está lá o artigo 5º, inciso 42 e 43. Crimes hediondos, tortura, terrorismo. E o Supremo também tem entendimento interno de que os crimes políticos que, ao meu ver, na qualidade de advogado constitucionalista, entendo ser ano-luz mais grave, considero os crimes políticos como os mais graves. O Supremo também tem uma corrente interna que também estende e coloca como no bojo do artigo, do artigo 60 esses tipos penais aí de crime político, que, a meu ver, para mim, são similares. E aí houve também nos encontros de ontem, dos movimentos bolsonaristas de ontem, do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, algumas falas no sentido de dizer que houve, citar, por exemplo, a anistia, a lei da anistia,
Para quem não sabe, houve no passado, no regime, 21 anos de regime militar, que se dera a partir do golpe de 1964, se estendendo até 1985, período em que dá início a abertura política e o caminho para a redemocratização do Brasil, com a aprovação da Assembleia Nacional Constituinte da última Constituição Cidadã de 1988, onde teve como seu grande protagonista o deputado federal erudito, considerado pai da Constituinte, a saber, Sua Excelência Ulisses Guimarães. Mas muitas falas de ontem, algumas falas, podemos também observar, citarem a lei, da anistia, que foi a anistia geral, e é por isso que estou falando agora anistia geral e restrita. Ocorre que o contexto histórico, econômico, político da época de 64, do período do regime militar de 64 a 85 é totalmente diverso do nosso, onde vivemos dentro do Estado Democrático de Direito, logo após a redemocratização e a ruptura de 21 anos de ditadura militar. Não obstante, a lei de anistia, a saber, 6.683 de 79, tenha sido assinada e promulgada por um militar, pelo regime militar, notadamente na pessoa de João Figueiredo. Todavia, se faz extremamente necessário, no ponto, lembrar, apenas para aqueles menos desavisados e que não tem domínio na dogmática constitucional, que o contexto histórico, político, geopolítico, jurídico e econômico, especial ideológico, era outro. A anistia aqui, no início, o maior interesse dos grandes protagonistas da aprovação da lei da anistia de 1979 fora trazer de volta para a democracia, para participar da vida partidária, aqueles militares que fizeram parte do regime dos 21 anos de regime, diversas torturas. E me vem à mente aqui o Itochucho, quando discursaram na Casa dos Comuns de 1947, a ponto de dizer, abre aspas, que a democracia é o pior dos regimes, a exceção dos demais. O Itochucho estava dizendo que, por pior que seja o regime democrático, ele será ano-luz melhor do que o silêncio das ditaduras. Ato contínuo, remontando uma fala de uma ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Dilma Rousseff, onde preside o Banco Internacional do BRICS, que gostava de dizer, abre aspas, mas vale o barulho das revoluções ao silêncio da ditadura, remontando exatamente essa fala e esse pensamento do primeiro-ministro britânico, a saber, Sua Excelência Winston Churchill, quando discursaram na Casa dos Comuns de idos de 1947. Mas o fato é que, não obstante tenha sido os militares, notadamente na pessoa de João Figueiredo, do presidente João Figueiredo, que era um militar, a sancionar a lei da anistia de 1979, logo após a emenda, né? Porque um ano antes tivemos aí a revogação do AI-5, com a emenda 11 de 78, que revogaram o AI-5, que alguns, né, colocam como mais uma Constituição, não obstante este que estávamos falando, não reconhecer, que não podemos reconhecer um AI-5 como uma Constituição que fora pautada em uma ditadura, em um golpe, pois é ilegítimo, a não ser que se observe sobre o ângulo da teoria defendida por Hans Kelsen, na teoria pura do direito, que ele dizia, no sede da teoria pura do direito, que o que importa é saber que a lei existe, é a lei fundamental e hipotética, que é a Constituição. Kelsen, não obstante chamar a lei
hipotética, a Constituição Federal de hipotética, ele dizia o que importa é saber se a lei existe, não importa se ela seja boa ou ruim. Ele acabaram referendando as inteiras, até mesmo o regime de Hitler, com essa teoria. Então, se você for aplicar a teoria de Hans Kelsen, esse AI-5, em tese, sob a perspectiva da teoria puro direito, deve ser contar como uma Constituição, não obstante a corrente majoritária, assim como isso que estávamos a falar, entender que não, pois a gente não pode estimular atos autocráticos, notadamente depois de 21 anos de regime militar e da redemocratização com o advento da histórica Constituinte de ISO de 1987 e 1988, que otorgaram a nossa Carta Política de 88, com mais hoje de 36 anos. Veio, portanto, que não é tarefa fácil falarmos de anistia geral e restrita, sem, contudo, no ponto, analisarmos o contexto fato e jurídico da lei da anistia 6.683 de 79, aquele contexto, né, onde foram mais beneficiados os próprios militares que hoje representam essa corrente aí na direita, sem nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário. Foi exatamente essa lei da anistia que permite que hoje o Brasil esteja dividido. Nos últimos 4, 5 anos, 7 anos, dividir o país. E agora, o Congresso Nacional, representado pela Casa Alta e Casa Baixa, deve dar exemplo, deve agir de forma pedagógica, pois a lei da anistia que fora deferida, inclusive pelos próprios militares, em idos de 1979, no bojo da lei 6.683, teve como os maiores beneficiários militares, que foram protagonistas e mentores do golpe. Ou seja, muitos correntes bolsonaristas vêm defendendo, no passado defendia que direitos humanos foram criados para defender bandido. E hoje a gente observa aí, como foi o caso de Zambelli e até muitos aí, Bolsonaro e outros que fazem parte dessa ação penal 2668, usando, fazendo alegações inadequadas usando os direitos humanos para tentar se livrar da responsabilização da lei, se livrar de crimes. E isso é se valer da própria torpeza. É como Trump está fazendo, utilizando a lei Magnitsky, que não obstante tenha sido aprovada em ISO de 2012 sob a égide do governo Obama, notadamente ou especificamente para sancionar de forma financeira países autocráticos como de Putin, e em 2016 estendendo para o mundo. Mas eu já fiz um vídeo aí dizendo que ela, por mais que tenha sido aprovada pelo Congresso americano, ao revés, ela não tem força, ela não tem um condão, ela não tem um poder, ela não tem força normativa de violar nenhuma soberania nacional, por mais autocrática que seja. E eu não estou aqui defendendo nenhum regime autocrático. Mas aí, com base na teoria puro direito de Hans Kelsen, convido você a ler. Mas o fato é que o contexto histórico, político, geopolítico, jurídico, de idos do regime militar para hoje é totalmente diferente. Hoje estamos sob a égide do Estado Democrático de Direito. E pessoas que tentaram dar um golpe em 1º de janeiro estão querendo agora se valer novamente da própria torpeza, como se valeram no período do golpe por meio da lei 6.683 de 79, onde permitiram que os militares voltassem a participar do sufrágio universal. Então, não é crível, tampouco legítimo, que aqueles que agiram em nome do Estado, da República Federativa do Brasil, na condição de agentes públicos, na condição de agentes políticos, queiram se valer da própria torpeza, pois a nossa Constituição, notadamente, a jurisprudência do Supremo não admite, repita-se, não admite autoanistia.
E para você que não conhece o que é a autoanistia, eu explico. Como também vem explicando aí o ex-ministro aposentado do Supremo, a saber, Sua Excelência Aires Brito. A autoanistia consiste exatamente em pessoas, agentes públicos, agentes públicos e políticos, como é um caso de um presidente, como é um caso de um general, como é um caso de um militar, que age em nome do Estado, age em nome do Estado soberano do Brasil, na qualidade de militares, de generais, de comandantes, no caso do presidente, chefe da Força Armada. Eles agiram, né, na tentativa de golpe na qualidade de Estado, para doravante querer, por exemplo, aprovar e ser beneficiado com uma espécie de auto-anistia. Isso não existe. Isso é uma coisa anacrônica, ou não deve existir à luz da jurisdição constitucional, pois fere e julga de morte o artigo 60, combinado com o artigo 5º, inciso 42 e 43 da Carta da República, que diz que não pode ser objeto de emenda a Constituição, projeto de lei, emenda a Constituição tendente a abolir o sistema federativo e a independência dos poderes. Esse projeto de anistia nasce ad morto. Não deve prosperar. E, mesmo que em tese seja aprovado, o Supremo, pela questão de guardião, na qualidade de guardião, conforme o artigo 102 da Carta da República, intérprete máximo da Constituição, deve trancar o respectivo projeto logo na origem, por vício formal e material. Pode esperar. Pois se isso não ocorrer, o Supremo estará permitindo, juntamente com o Congresso Nacional, o estímulo e o incentivo ao crime. E por via reflexa, também deveria estender o respectivo projeto de anistia para os milhares e milhares de presos que se encontram no sistema carcerário, roubo, furto e crimes bem menos gravosos do que o crime político. E não à toa o Supremo Tribunal Federal tem entendimento interno em sua jurisprudência, no sentido de equiparar o artigo 5º, inciso 42 e 43 da Constituição Federal de 88, onde diz que não pode ser objeto de emenda a Constituição, projeto de lei tendente a abolir o sistema federativo e a independência dos poderes. E também não pode ser objeto de anistia, artigo 5º, inciso 42 e 43, crimes hediondos, crimes de terrorismo, crime de racismo, crime hediondos, genocídio, e por simetria o Supremo tem entendimento interno de que os crimes políticos, que a meu ver, na qualidade de um advogado constitucionalista, entendo como os crimes mais graves, e não à toa, se esse crime tivesse sido, muitos aí vêm defendendo que a competência seria do primeiro grau. E já fiz vários vídeos aí dizendo que, se em tese o Supremo tivesse de ofício remetido o respectivo processo para ser julgado pelo juiz federal do Distrito Federal, ali adviria uma sentença condenatória. Naquela sentença ali, só caberia dois recursos: um embargo, que não alteraria o mérito da decisão, se tivesse omissão, contradição, obscuridade ou teratologia, e para rediscutir o mérito somente o recurso ordinário constitucional com base no artigo 102 da Constituição Federal, que é de competência exclusiva e originária do Supremo. É como se fosse uma apelação que devolve toda a matéria, ou seja, e aí você vê a importância e o quão grave é o crime político. E é esta uma das razões pelas quais entendo que o Supremo irá estender, por simetria, o que ocorre no artigo 5º, inciso 42 e 43 da Constituição Federal, que não pode ser objeto de anistia, graças a indulto, crimes hediondos, terrorismo,
crimes inafiançáveis, sobretudo crimes políticos. Eles vão colocar no rol também desses crimes aí que não pode ser objeto de anistia, indulto e graça. Veio, portanto, que não é tarefa fácil. Tivemos aí o golpe militar de 64 se estendendo até 1985. Em 68 tivemos aí o AI-5, que se vira, era uma espécie de lei marcial. Para quem não sabe, lei marcial, quando um país entra em guerra, é decretado, o presidente daquele país decreta a lei marcial para suspender os direitos civis, e aí passa a vigir e prevalecer o direito militar. E aí, com base no AI-5 de 1968, 69, 68, os militares suspenderam os direitos civis, passando fecharam o Congresso, e por simetria é o que este golpe agora, que está sendo julgado agora, e essa semana será decidida, de amanhã até sexta-feira, para decidir se eles serão absolvidos ou condenados, exatamente para servir de exemplo, para que o Brasil não passe, não remonte essa odiosa, nociva e deletéria fase da história, onde o mundo, a história do Brasil e do mundo pôde observar, por meio da edição do AI-5 de 68, a suspensão dos direitos civis em prol da hegemonia da lei marcial, do direito militar. Em especial, na ocasião, por meio do AI-5, fechando o Congresso. E era o que eles queriam agora, mais uma vez, fazer em 8 de janeiro, fechar o Congresso e o Supremo. Você imagina aí, né? Hoje não estaria nem falando aqui se o golpe tivesse se concretizado. Mas lembro, muitos podem estar perguntando aí, se não se concretizou, por que está tendo esse julgamento? Por que eles estão sendo acusados? Porque o tipo penal, ele se consome com a mera tentativa. É irrelevante essa fase, né? Porque existem várias fases do tipo penal. Fase executória. O tipo penal de crime político, ele se caracteriza, se materializa com a simples tentativa. Pois se ele se concretizasse, tivesse concretizado, não há o que se falar em democracia, não há o que se falar em Estado Democrático de Direito. Tampouco eu não estaria aqui compartilhando essa ideia democrática com todos que estão a me ouvir. Mas o fato é que o AI-5, instituído 4 anos depois do golpe de 64, ou seja, em 68, perdurou por expressivo 10 anos, ou seja, até o édito da emenda 11 de 78, onde fora revogado. E aí, a partir desse ponto, de 78, dá-se o primeiro passo para a reabertura política, abrindo passo para a Constituinte de 97 e 98, 87 e 88, que se vira de palco para a redemocratização do Brasil. O mundo assistindo de camarote a eleição de Tancredo Neves, e aí o mesmo não chega nem a assumir, em razão de sua doença. Depois de Tancredo Neves, assume José Sarney, promulgando a Constituição Cidadã e proclamando
a redemocratização do Brasil por meio da Constituição de 1988. Depois de Sarney, podemos observar, depois de José Sarney, que promulgou a Constituição de 88, em seguida, tivemos aí as primeiras eleições diretas na pessoa de Collor, Fernando Collor de Mello, impeachmentado, presidente impeachmentado. Depois, Itamar Franco, seguido por Fernando Henrique Cardoso. Depois, primeiro governo de Lula, seguido por Dilma e agora Lula de novo. Veja aí o passo da redemocratização. E se 8 de janeiro as autoridades constituídas, os homens de bem deste país, não tivesse evitado, dado golpe, estaríamos aí em outro retrocesso e vivendo sob a égide de mais um regime militar. E aí você vê que não assiste razão essa narrativa de anistia geral e restrita, pois a anistia de idos de 1979, assinada pelo Marechal João Figueiredo, não obstante tenha sido assinado pelos militares, mas os mais beneficiados foram os militares que voltaram a participar do movimento partidário do sufrágio universal. E os civis foram vítimas do regime. Não pode se dar outra interpretação. Diversamente nesse contexto agora, onde aqueles que foram mentores intelectuais do ataque do dia 8 de janeiro, agora querem se valer da própria torpeza e conseguir uma alta anistia. E não há previsão no artigo 60 da Constituição Federal, tampouco no artigo 5º, inciso 42 da Constituição. Pois isso atentaria e julgaria de morte o princípio federativo da independência dos poderes, causa pétreas que não pode ser objeto de emenda para restringir, mas somente para ampliar. Veio, portanto, que o julgamento que retorna amanhã, falei aqui de toda essa cronologia desses projetos que tramita aí, de tentativa de anistia geral e restrita, tentativa de revogação do foro privilegiado, tentativa de esvaziamento dos poderes do Supremo, para otorgar poder para o Congresso, derrubar decisão monocrática do Supremo, impeachment de Alexandre de Moraes. Todas essas pautas, você observa aí que elas são inconstitucionais, pois não há como aquele que dá causa a dado evento querer se valer da própria torpeza. É a mesma coisa no passado, algumas correntes bolsonaristas diziam que direitos humanos, bandido bom era bandido morto e direitos humanos foram feitos para defender bandido, mas não é. Hoje eles estão usando direitos humanos, foram criados, instituídos pelo Congresso, exatamente pela ONU, para defender a vítima. Mas hoje as pessoas que cometem crimes gravíssimos, como crime político, crime de abolição ao Estado Democrático de Direito, querem se valer da própria torpeza e ser beneficiado com a inadequada bravata de alegação de suposta perseguição política, supostas perseguição religiosa e violação a direitos humanos, e até mesmo no caso do discurso de Michele ontem, violação ao domicílio, que é inviolável. Mas existem as exceções. Ademais, se faz extremamente necessário, no ponto, lembrar que, mesmo que em tese o Congresso se renda a essa pauta golpista, porque é mais uma pauta golpista, é uma espécie de golpe parlamentar, se o Congresso aprovar, e todos que votaram, nos senadores e deputados que votaram nessa pauta, não vão perdoar na eleição geral do próximo ano. Pois isso aí, se o Congresso referendar, será
considerado mais um golpe parlamentar. E por via reflexa, atentam contra os 213 milhões de brasileiros que, por meio do sufrágio, a cada 4 anos, deposita por meio do voto, otorga por meio do voto a confiança em você, parlamentar, deputado federal e senadores. Não há como conciliar, agradar a Deus e o diabo, mutatis mutantes, dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Se o Congresso, composto pelas duas casas, bicameral, referendar essa tese, vos digo que o povo não irá, nas eleições gerais de amanhã, do próximo ano, perdoar. Pois o povo brasileiro não é bobo da corte. Ademais, mesmo que em tese o Congresso, por sua conta e risco, resolva pautar e aprovar, dada a anistia, em ato contínuo se faz extremamente necessário lembrar que o presidente da República pode vetar. Existem 2 tipos de veto. O veto político, que é aquele que se dá quando fere o interesse público, e o interesse público está estampado aí, porque se os parlamentares aprovarem esse projeto, estará traindo aquele que colocou, que votou em cada um deles, estará traindo a confiança, a dignidade e a segurança nacional de cada um brasileiro. O presidente poderá fazer um voto político, pois atenta contra o interesse público. Mas o presidente também ainda pode fazer um voto jurídico, que é exatamente quando fere a Constituição. E aqui ela disse, né? Fere e julga de morte o artigo 5º, artigo 6º da Constituição Federal, que diz que não pode ser objeto de emenda projeto de lei para abolir o sistema federativo do Brasil e a independência dos poderes, combinado com o artigo 5º, inciso 42 e 43, que diz que não pode ser suscetível de graça e anistia, indulto, crimes hediondos, crimes de racismo, terrorismo, inafiançáveis, e o Supremo também, como estamos diante do artigo sensível ao artigo 60, da manifesta violação ao sistema federativo da independência dos poderes, e não à toa existe um princípio da fossilização constitucional, que será utilizado pelo Supremo a tempo e modo, fossilização constitucional, que é exatamente, se de um lado o Supremo, as decisões do Supremo não pode vincular, decisões, né, de inconstitucionalidade, não pode vincular em tese o poder legiferante e o legislativo, por via reflexa, as decisões do Congresso não podem violar a rigidez do sistema federativo da independência dos poderes do Supremo. E aí o presidente também, no caso Lula, poderá fazer esse voto, esse veto jurídico. Isso aqui será pauta, né? O Congresso pode querer derrubar, mas aí cairá no Supremo novamente. Então não vejo como prosperar essa tese de anistia. Em tese seria legítimo a anistia, em tese seria legítimo a anistia apenas para as pessoas que foram induzidas ao estado de erro para uma redução de pena. Para dar exemplo, né? Também não deveria ser perdoado totalmente, mas uma diminuição de pena para fazer aquilo que Deus, né, dera exemplo, né? No caso de Moisés, Deus pediu para ele bater na rocha para sair água, e a primeira vez ele bateu, e na segunda vez Deus pediu para ele bater, ele falar com a rocha. E aí ele, estressado com mais de 3 milhões de judeus
de hebreus semitas, que são sinônimos entre si, bateram na rocha. E ali Deus, Moisés cometeu um pecado capital. E Deus disse que ele iria morrer. E Deus, como não fica devedor de nenhuma de suas promessas, e para dar exemplo aos judeus, a Bíblia diz que ele morreu, não obstante ser simbólico, né? Mas Deus deu exemplo, que ele não volta atrás da sua palavra. E por via reflexa, né? Quando, como Tiago diz, cumprir a lei de Deus em detrimento da lei dos homens nos coloca na condição de pecadores, devemos também cumprir a força normativa da Constituição. Pois aqueles que agiram na qualidade de agentes do governo, do Estado, ou seja, os generais com alto comando militar, caso da Marinha, porque o Exército e a Aeronáutica não aderiram. A autoridade máxima, chefe máximo da Força Armada, a saber, o Presidente da República e outros subalternos, não pode agora querer se valer da própria torpeza de uma tentativa de golpe que eles mesmos perpetraram e foram os mentores intelectuais, pois isso feriria e julgaria de morte o artigo 60, que diz que não pode ser objeto de emenda, projeto de lei para abolir o sistema federativo, a soberania nacional e a independência dos poderes, combinado com o artigo 5º, que não pode ser objeto de graça, indulto e anistia, crimes de terrorismo, genocídio, crime inafiançável. O Supremo tem entendimento, por simetria, estender também esse crime político, que a meu ver é muito mais grave, com base no artigo 60. E é exatamente com essas palavras que finaliza para esse estudo temático, no sentido de resumir o rito do julgamento que retomará amanhã, se estenderá até o dia 12, sexta-feira, da presente semana. Amanhã, Alexandre de Moraes trará o seu voto, condenando ou absolvendo. E eu pergunto aí, quem acha que ele vai absolver, diga aí. E quem acha que ele vai condenar, vamos ver quem vai ganhar. Em seguida, pela ordem decrescente de antiguidade, Cristiano Zani, que é o presidente da turma, depois deve ser Flávio Dino, Luiz Fux e depois Carmen Lúcia, se for seguir a ordem, né, de antiguidade. Cada um irá trazer o seu voto, fundamentando com base no artigo 93, inciso 9 da Constituição, dizendo se condena ou absolve. Em seguida, a leitura de cada voto dos 5 ministros, basta 3 para condenar, aí é maioria, mesmo que em tese tenha 2 contra, se for que abrir uma divergência, entendo que essa divergência será apenas para diminuir pena, não terá o condão de absolver, mas mesmo que ele pedisse a absolvição de algum dos 8 réus, a segunda turma tem maioria para derrubar, seria voto vencido. E entendo que se ele abrir será apenas na parte da dosimetria, que se dará talvez no último dia, a saber dia 12, sexta-feira, onde os ministros irão aplicar, cada um dos 5 ministros irão aplicar a pena de cada condenado, se forem condenados, né? Com base nas 3 fases da dosimetria, onde no caso aí de Braga Neto, que está cumprindo prisão preventiva, e o presidente da República, saber, Jair Messias Bolsonaro, prisão preventiva domiciliar, deve ser beneficiado somente com a detração, se esse tempo que eles estão presos, ser subtraído do valor da pena. Este é o rito. Razão pela qual eu finalizo o presente estudo temático, no sentido de dizer que não vejo a menor chance de prosperar essas narrativas e esses projetos de anistia geral, integral e irrestrita, impeachment de Alexandre de Moraes
esvaziamento do poder do ministro Supremo, tampouco revogação do foro. Revogação do foro privilegiado, em tese, existe até alguma legitimidade apenas, mas não vejo também muitas vantagens, pois se um parlamentar cometer um crime político, salvo se não for crime político, mas ali, se for crime político, ele só tem um recurso que é para o Supremo, um recurso ordinário constitucional. Se não for, aí ele vai ganhar muito tempo. Mas quando cair no Supremo, somente isso. E se tiver de prosperar, é somente essa revogação em tese, né, do foro privilegiado, pois na verdade a Constituição, o Supremo não foi criado para julgar crimes. Isso aí em tese seria até bom. Mas na pauta de anistia geral, total e restrita, e esvaziamento dos poderes para dar poder para o Congresso revogar a decisão do Supremo, e impeachment, não obstante o impeachment também ser legítimo, mas não estão presentes nenhum dos pressupostos para dar desiderato, razão pela qual concluo pré-estudo temático no sentido de dizer que a mesma arma, o mesmo poder e o mesmo conhecimento que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado em prol daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, por via reflexa, poderá ter o poder e o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho, um tema sensível, porém importante, notadamente nessa semana crucial, decisiva para o destino do nosso país, de nossa democracia, depois de 21 anos de golpe militar. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer. Compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas. Se inscreva no presente canal. Diga de onde você está a falar. E se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.